Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Canabinal, o canal de notícias científicas dos canabinoides. Eu sou Helena Rodrigues e hoje eu vou trazer um artigo extremamente sensacional, porque ele é muito atual e ele traz os estudos que foram realizados até o momento, 2023, sobre o CBD puro e diversas patologias, incluindo a esquizofrenia, que foi o que eu prometi para vocês na semana passada, né? Então, vamos olhar para a esquizofrenia antes de entrar no artigo propriamente dito, né? Ela é conhecida por apresentar como seu principal sintoma psicose. O que é, né, a psicose? É a perda de contato com a realidade. E a psicose, ela tem três características. A alucinação, que por exemplo, você vê coisas onde não tem nenhum tipo de estímulo visual, ou você escutar onde não tem nenhum tipo de estímulo auditivo, né? A outra característica são os delírios, que é um falso juízo, é da ordem do pensamento, né? Então eu tenho ideias de coisas que na verdade não existem. E a terceira característica do sintoma psicose é um discurso e comportamento desorganizado. E para além da psicose, os pacientes também sentem, a gente apresenta perda de todo tipo de vivência afetiva, obviamente isso prejudica a vida social dessas pessoas, compromete também o raciocínio e também traz problemas de dificuldade de resolução de problemas, né? E esse artigo ele vai ser muito importante para nós aqui no Canabinal, porque ele rompe, né? Ele quebra com essa ideia de espécie de mantra, né? Como eu já disse anteriormente, de que não temos estudos, então não podemos usar. Vocês vão ver aqui as evidências que já possuímos a partir de estudos realizados com seres humanos, né? Então, o que mais que nós precisamos? Vamos lá então? Mas antes, não deixe de curtir o Canabinal, porque ele precisa chegar a um número maior de pessoas e furar essa nossa bolha aqui, que é das pessoas que já sabem ou já são simpáticos ao uso dos canabinoides no tratamento médico. Vamos lá. O artigo de hoje é intitulado O Potencial Terapêutico do Canabidiol Puro ou Purificado. Esse artigo é extremamente recente, é desse ano, e ele foi publicado na revista Journal of Cannabis Research. Os autores são de universidades do Reino Unido, Dinamarca e Suíça. Mas antes de entrar no artigo, até para entender o que os autores fizeram, eu gostaria de mostrar esse quadro que fala pra gente quais são os passos necessários para o desenvolvimento de um novo medicamento. Então eu tenho que partir de estudos de farmacologia pré-clínica, com os estudos in vitro e com animais de laboratório. Dando tudo certo, eu vou para os estudos de farmacologia clínica, ou os ensaios clínicos, que possuem 4 principais fases. A fase 1, onde eu estudo um grande grupo de pessoas, de voluntários que são sadios. A fase 2, onde eu estudo um outro grupo, e dando tudo certo na fase 1, obviamente, eu vou para a fase 2, onde eu tenho um grupo de voluntários que aí sim, eles têm a patologia. Aí eu vou testar o medicamento, né? Por exemplo, se for um medicamento para ansiedade, eu vou testar em voluntários ansiosos. Dando tudo certo, eu vou para a fase 3. Né? O que é essa fase 3? São os grandes estudos multicêntricos, né? Randomizados, controlados, que a gente já viu aqui. E esses estudos, fase 3, são importantes porque aí eu vou testar esse medicamento em diferentes genéticas, raças, né? E finalmente a fase 4 é quando eu conduzo os ensaios de vida real, que nós já mostramos aqui sobre autismo, inclusive, né? O TEA, transtorno do espectro autista. Bem, tudo isso visando o quê? Obter dados que comprovem esse medicamento, que ele tenha eficácia, segurança e qualidade, porque só assim a Anvisa pode registrar esse medicamento. Então, eficácia o que é? Ele realmente atinge o que era esperado, ou seja, diminui a ansiedade, né? Segurança, mas ele não oferece riscos, ele faz isso sem oferecer grandes riscos, né? E com qualidade, ou seja, todos os princípios ativos estudados vão realmente estar naquele medicamento, controlado, padronizado. Bem, tendo dito isso, os autores, então, o objetivo deles era realizar uma revisão
né? Ou seja, nós também já vimos isso, é olhar para artigos que já foram publicados, estudos com seres humanos, no caso aqui, eles investigaram 99 estudos já conduzidos, do CBD puro, seres humanos, para diversas patologias. E aí eles fizeram uma espécie de uma análise dizendo, olha, esse aqui tem maior evidência, essa patologia tem evidência média de que o CBD puro age, essa daqui não tem evidência, essa aqui é limitada, enfim, é isso que nós vamos ver. Então, na pirâmide ao lado, vocês conseguem observar que, de cima para baixo, nós temos os tipos de estudos que são os mais robustos, mais confiáveis, os que apresentam maior evidência científica, né, de benefício, de suporte terapêutico. Então, lá na cabeça, né, dessa pirâmide, nós estamos vendo o quê? As meta-análises, que são técnicas científicas, de estatísticas, onde você analisa 2 ou mais artigos, estudos, né, em torno de uma pergunta de um determinado tema, e você responde com essas análises estatísticas, né? Então, no caso aqui, a epilepsia já foi alvo desse tipo de estudo. E a epilepsia já está resolvida, tanto que os autores nem entram na questão da epilepsia. Então, no segundo extrato, em amarelo, a gente vê os ensaios que são randomizados, controlados, duplo cego, que a gente também já viu que são estudos robustos, que são estudos que de fato nos trazem maior confiabilidade, né? Então, quais patologias já passaram por esses estudos usando o CBD puro? Ansiedade, psicose, esquizofrenia, o TEP, adição, a doença de Parkinson, um transtorno do espectro autista, insônia, dor, adição por tabaco. E na base dessa pirâmide nós temos o câncer, né? Quer dizer, o câncer a gente tem, basicamente não temos evidências com seres humanos, né? Nós só temos estudos de farmacologia pré-clínica com animais de laboratório. Então, claro que aí nós temos uma limitação, né? Então agora, de forma bem resumida, nós vamos ver cada um desses estudos que foram conduzidos e os seus resultados. Bom, com esses estudos, o que nós sabemos em termos de evidência? Então vamos começar pelas patologias que apresentaram maiores evidências do poder terapêutico do CBD puro. Então a ansiedade é a primeira. Vocês podem observar pelo quadro ao lado que foram realizados 7 estudos clínicos não controlados e 17 controlados. Olha, 17 controlados. Mas o que é controlado? Então, um ensaio clínico controlado é aquele onde eu utilizo um medicamento que eu vou testar, mais um outro medicamento que já está sendo utilizado para esses pacientes há muito tempo, né, na clínica médica. Ou então eu posso usar um placebo. Então, eu controlo esse novo com essas outras possibilidades aqui. Um pode ser um controle positivo, que é um medicamento já usado, ou um negativo, que é um placebo, que é um medicamento inerte. Então, esses estudos controlados, eles trazem uma grande confiabilidade, né? Então, nós temos aí um grande número de estudos. A ansiedade tá ótimo aqui, né? Também temos grande evidência no caso de psicose e esquizofrenia. Então, nós temos aqui 8 estudos controlados. E eu trouxe apenas algum deles aqui para vocês verem, alguns desses estudos que os autores colocam, reportando melhorias desses pacientes na memória visual, na coordenação visuomotora e na atenção contínua. Também na escala de classificação psiquiátrica breve, ou escala de sintomas positiva e negativa, que são escalas para esse tipo de patologia utilizadas correntemente. Níveis mais baixos de sintomas psicóticos, que é muito importante, não só para a esquizofrenia, mas para outras doenças que têm esse sintoma, como Parkinson, Alzheimer. Modulação de diversas áreas do cérebro envolvidas com esse sintoma, usando apenas uma dose de CBD puro, esse estudo aqui. E reatividade reduzida do cortisol e da resposta psicológica ao estresse social. Bom, então, em conclusão, o que esses autores falam é que, embora muitos desses estudos tenham sido conduzidos com um N pequeno de pacientes, ou seja, um número pequeno de pacientes, né, essas evidências elas apoiam sim o uso do CBD como adjuvante no tratamento de pacientes com esquizofrenia, e é uma área de pesquisa muito promissora. Tem muitos estudos sendo conduzidos agora, nesse momento, que vão ser publicados em 2024, enfim, usando o CBD puro para quadros de psicose ou esquizofrenia, né? Então, fiquem atentos que o Canabinal vai trazer notícias sobre isso no ano que vem, obviamente.
Uma outra patologia que também tem uma grande evidência, né, trazida pelos autores, é a TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, que nós também já apresentamos aqui anteriormente. A outra área aqui também de maior evidência é a adição ou dependência, ou transtorno pelo uso de substâncias, né, onde nós temos 3 ensaios controlados. É bastante coisa, né? E agora, daqui em diante, nós vamos ver as patologias que têm evidências médias, pequenas ou limitadas, né? E aqui nós temos que abrir um parênteses. Por que elas são médias, pequenas ou limitadas? Será que é porque o CBD puro não funciona? Ou será que é porque nós precisamos de outros fitocannabinoides e terpenos que também estão na planta para auxiliarem no efeito final? Então, por exemplo, a insônia é um grande exemplo. A gente já acabou de postar no Canabinal que para a insônia só o CBD não resolve. Eu preciso do THC e dos terpenos, né, dos aromas que estão presentes também nessa planta. Então, na verdade, o que nós vamos ver daqui em adiante é sempre tendo esse olhar não conservador de que o CBD puro também não precisaria, né, ser o rei de resolver tudo. Então, o próximo exemplo é a própria insônia, que tem 7 ensaios clínicos não controlados, ou seja, com CBD puro, que também não controlado não é tão robusto assim. Quanto também a doença de Parkinson, nós temos aqui uma evidência limitada com o uso do CBD puro, e aqui é muito importante também a gente deixar claro que a doença de Parkinson existem vários ensaios clínicos sendo conduzidos no momento, né? E que eles têm uma dificuldade enorme de recrutar esses pacientes, então de ter um N grande, de ter um longo período de tempo para avaliar, porque a maior parte desses pacientes de Parkinson já usam o CBD, ou algum medicamento à base de cannabis. Então, esse inclusive é um critério de exclusão do paciente em novos ensaios clínicos. Ora, se eu já tenho um paciente que já usa esse medicamento, eu não posso usar ele na minha amostra de inclusão, porque não vai fazer nenhum sentido, né? Então, para o Parkinson, nós temos essas dificuldades também para novos ensaios, né? Para o autismo, nós temos aqui a evidência limitada, com 3 ensaios clínicos controlados, e os autores, baseados nos outros estudos, concluem que as evidências são emergentes, são promissoras, de que o CBD puro pode melhorar os sintomas associados com TEA, e existem vários estudos clínicos também em andamento. Né? A dependência pelo tabaco, né, o tratamento pela dependência com tabaco, apresenta 2 ensaios clínicos controlados, mas apresenta uma evidência limitada, né? Ou por falta desses estudos, ou porque, como já disse, o CBD puro pode não estar resolvendo tudo. E para dar sequência a esse pensamento, existem ausência de evidências. Para quais doenças, então, né? A dor é uma delas. Então, a gente também sabe que para dor tem que ter THC. Se não tiver THC, como é que eu vou, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que, no momento, nós estamos tendo uma área de pesquisa fortíssima, com 30 ensaios ativos registrados no momento, investigando o uso do CBD em dor crônica, endometriose, dor musculoesquelética, dor nas costas, dor dental, pós-operatória, enfim, né? Então, muitos estudos estão sendo conduzidos para ver se ele sai dessa caixinha ausência de evidências, né? Quanto à doença de Huntington, também nós não temos estudos clínicos suficientes até o momento, e também para diabetes do tipo 2. Né? E o câncer nós já vimos que só tem os estudos com animais de laboratório, que pra gente não é de fato suficiente. Né? Então, com isso, os autores trazem a necessidade de mais ensaios clínicos, fase 3, como vocês podem rever aí ao lado pelo quadro, que nós já falamos disso, para essas últimas patologias, né? E eles finalizam o artigo de uma forma muito bonitinha, que eles trazem um quadro, né, resumindo todas essas evidências para várias patologias. E a maior parte dessas patologias nós já apresentamos no Canabinal anteriormente. Então essa aqui é uma espécie de um resumão do que o Canabinal apresentou até hoje para vocês em termos de evidências científicas sobre as patologias. Só que lembrando que aqui ele só está falando do CBD puro, né?
E eles então concluem dizendo que o CBD puro é permitido para tratar epilepsia e outras síndromes associadas, ou seja, eles não entraram na seara da epilepsia porque isso já está resolvido, né? 2, muitos dados estudados aqui demonstram que o CBD puro poderia ser utilizado para várias outras patologias além da epilepsia. 3. Essas evidências são mais fortes em condições psiquiátricas. Eles ressaltam então ansiedade, esquizofrenia, psicose, o transtorno de estresse pós-traumático e a adição. 4. Eles concluem, são necessários mais ensaios clínicos fase 3 e investimento em estudos para a oncologia, uma vez que os estudos com os animais de laboratório demonstraram grande possibilidade. E, finalmente, aí quem conclui sou eu aqui, uma coisa fora do artigo, que, claro, nós precisamos ampliar os estudos com os outros fitocannabinoides, incluir, né, nessa conta final o CBD, mas não só o CBD, o THC, o CBG, o CBN, enfim, vários outros fitocannabinoides e os terpenos que estão na planta, para que a gente possa ter um ótimo de eficácia, né, do efeito terapêutico desses medicamentos. Bom, eu fico muito feliz em apresentar esse artigo porque ele traz, então, várias patologias e o benefício que o CBD puro pode oferecer. E eu espero vocês na semana que vem para falar sobre Alzheimer, que é uma doença que acomete cada vez mais pessoas no mundo todo, dada a ampliação, né, do tempo de vida das pessoas, mas mais especificamente em idosos do terceiro mundo. Nós vamos ver por quê. Eu vejo vocês lá então.